tecidos que formam os animais, os 4 diferentes tecidos, iniciando pelo tecido epitelial. O tecido epitelial, pessoal, é um tecido cuja função primordial é revestir e proteger órgãos e estruturas. Então, basicamente, quase todos os nossos órgãos, eles vão ter pelo menos uma camada de tecido epitelial os revestindo, ok? E, evidente, se você tem um revestimento, consequentemente, você tem uma proteção. Evidente que essa não é a única função do tecido epitelial, que vai muito além do simples revestimento e proteção. Ele tem uma miríade de funções, um grupo de funções, tá bom? A função básica que eu passei para vocês, beleza, proteção. Isso porque, pense na pele. A pele, a nossa pele, não é um tecido, ela é um órgão. O órgão já é o aglomerado de tecidos, já é quando 2 ou mais tecidos se unem para formar uma estrutura especializada em uma determinada função. No caso, a pele especializada em revestir e proteger o nosso corpo, nós temos aqui o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A função do tecido epitelial, que reveste a nossa pele, é justamente funcionar como primeira barreira mecânica de proteção. Então ele forma uma barreira mecânica. Bactérias, vírus, protozoários, fungos caem em cima da nossa pele e não conseguem causar uma infecção, porque nós temos uma barreira mecânica que evitará que isso aconteça, garantindo que essa infecção não acontecerá. Além disso, nós temos a função de recepção. A nossa pele, lembra, a pele é um órgão, mas nós temos ali o tecido epitelial. No tecido epitelial que compõe a pele, nós vamos ter lá vários receptores, dentre eles os mecanorreceptores capazes de perceber variações de pressão. A nossa capacidade de perceber variação de pressão ela é tão incrível que se uma mosca passar voando rente à sua pele, você sente o ar deslocado pelo bater das asas da mosca. Então essa é a nossa função de recepção, está relacionado ao tato, ao órgão do sentido que percebe variações de pressão. Quanto à função sensorial, também está associado a esses receptores. Enquanto o tato está associado a mecanorreceptores que capturam variação de pressão, na parte sensorial nós vamos ter a nossa capacidade de perceber variações de temperatura entre o quente e o frio. Então aqui na sensorial está associado a nossa sensação de variação térmica, a variação de temperatura. Ok? Quente e frio. Já na parte de absorção, veja como o tecido epitelial é versátil. O tecido epitelial, ele reveste, por exemplo, a nossa boca, ele reveste o nosso estômago, ele reveste o nosso intestino. E ali nós temos um tipo de tecido, um tipo de pavimento, certo? Um tipo de célula especializado em aumentar a superfície de contato para absorver os nutrientes. Então, nosso intestino, nosso estômago, eles só são capazes de absorver nutrientes, no caso do estômago absorve água, né? Só são capazes de absorver esses nutrientes devido à presença do tecido epitelial especializado na habilidade de absorção. Inclusive, principalmente as meninas, né, já perceberam que quando vocês passam creminhos hidratantes na sua pele, a pele fica macia, sedosa. Isso acontece porque a sua pele, que possui uma camada de tecido epitelial, esse tecido epitelial é capaz de absorver os compostos desses cremes. Muito cuidado com esses cremes, meninas. Alguns deles são ricos em xenoestrógenos, que farão mal à sua saúde. Quanto à capacidade de secreção, de novo, olha a versatilidade do tecido, olha quantas funções em um único tecido, pessoal. Secretar, jogar fora. Na verdade, jogar algo que ainda é útil. Então vai jogar fora, mas não jogar fora no sentido de jogar no lixo, de descartar. Aqui vai jogar o que ainda é útil. Por exemplo, o nosso suor, ele joga o suor fora da glândula, no caso joga na nossa pele. E o suor, ele arrefece, ele reduz a nossa temperatura. Então, na atividade de secreção, você tem aí as glândulas que vão ser formadas por tecido epitelial, com função de secretar, liberar algo que ainda nos é útil. E aí você tem diversos tipos de glândulas. Você tem, por exemplo, a glândula parácrina, que libera alguma coisa que vai funcionar para, ao lado de, nas células ao lado, por exemplo, né? Você tem a glândula autócrina, que libera o componente que vai funcionar auto em si mesma. Então a glândula autócrina libera um composto que vai funcionar nela mesma. Você tem a glândula endócrina, dentro de quê, professor? Da corrente sanguínea. Então a glândula endócrina vai liberar alguma coisa dentro da corrente sanguínea. Você tem a glândula exócrina, fora da corrente sanguínea. E cuidado com isso aí. Você pensa que, professor, então a glândula sudorípara, né, na pele liberando sebo,
Essa glândula é exócrina, né? É jovem. Beleza. Já o estômago, quando ele libera o ácido cítrico, é exócrino também? É. Exo, fora de quê? Da corrente sanguínea. O estômago ele está liberando o ácido gástrico dentro do estômago, mas fora da corrente sanguínea. Então tomem cuidado para não cair nessa pegadinha. Tá bom? E você tem a glândula mista, que faz tanto atividade exócrina quanto endócrina, como o pâncreas. Quando ele libera insulina dentro da corrente sanguínea, ele está atuando como uma glândula endócrina. Quando ele libera o suco pancreático lá no intestino, ele está fora da corrente sanguínea, ele está atuando como uma glândula exócrina, por isso ele é uma glândula mista, faz as duas funções. Excreção, professor. Cuidado, aprendam a diferenciar secreção de excreção. Secreção, composto liberado, mas que ainda possui utilidade. Ele foi liberado com uma utilidade específica, como uma resposta a algum impulso. Ao passo que a excreção é uma excreta, é lixo. Estou jogando fora algo que não me serve mais. Ok? Como, por exemplo, a urina, né? Que deve ser excretada do nosso corpo. Tá bem? Então essas são as funções mais relevantes do tecido epitelial.